Bom, eu também sei que muitas vezes esse diagnóstico de síndrome de Asperger, alguns médicos ou alguns profissionais podem até falar que essa criança tem TDAH, que os sintomas são de TDAH. Às vezes vão até falar que essa criança tem TOD, transtorno positivo desafiador, né? Mas quando a gente vai ver as características, entender a fundo, né, qual é a função, qual é o propósito, qual é o contexto de cada comportamento, aí a gente começa a ver que não, de fato, essa criança, ela tem síndrome de Asperger. Então, esse diagnóstico, ele vem mais tardiamente, tá? Então, é importante que na nossa prática, a gente entenda os direcionamentos do que eu vou dar para João, que tem transtorno do espectro do autismo segundo o DSM. Ele seria um autista mesmo, tendo autismo, vamos pensar, um autista de nível 1. É diferente de uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista, mas que tem síndrome de Asperger. São direcionamentos de intervenção diferentes, tá? Então, isso é muito importante a gente deixar muito claro. Esse é um dos motivos que muitas vezes eu tenho birra com o diagnóstico, né? Com essas classificações. Por quê? Porque o que é o diagnóstico? O diagnóstico é um nome que a gente dá para um conjunto de comportamentos, né? Então é muito mais fácil fazer descrições destes comportamentos do que muitas vezes dar diagnósticos que às vezes a gente vai estar falando de transtorno do espectro autista, uma criança com autismo, transtorno do espectro autista, uma criança com síndrome de Asperger. Como a gente viu aqui, as diferenças são coisas diferentes que requerem intervenções diferentes, abordagens diferentes e uma série de outras coisas, tá? De implicações, inclusive para desenvolvimento de pesquisa e de políticas públicas e etc. Então, por isso que eu sempre gosto de fazer descrição comportamental de quais são os déficits dessa criança, quais são os atrasos, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, levantamento de habilidades, porque eu acho isso muito mais funcional para a prática, para alcançar o nosso objetivo de ajudar na qualidade de vida desse indivíduo e da sua família, do que os CIDs da vida e os DSMs da vida.